Bom dia hoje só pra quem é pasta do Neymar. Quem é o Bolsonaro hoje? E aí, como é que você tá? Meu irmão, Tudo bom demais trocar uma Prazer, bom te receber, cara. Ô, que isso, eu que agradeço. Você Tá friozinho, mas tá gostoso. Ah, tá gostoso, você tá fazendo Tá várias de boa. amizades, né? Sim. Neymar, você tá Pois brabo, hein, cara, amigo? bom dia hoje só pra quem é pasta do Neymar. Meu Deus! Como é que foi esse lance? Cara, foi muito bacana, cara. O pai dele já me seguia, mandei pro pai dele, falei, poxa, eu tô aqui em Paris e tal, dá pra encontrar com ele. Ele falou, não, amanhã vai no CT. Aí lá no CT a gente foi trocando ideia, Deus abençoou, ele falou, não, vamos almoçar lá em casa. Nossa! Nem fome eu tava, mas eu falei, eu vou comer. Eu nem titubeei. Na hora que ele falou assim, você quer almoçar lá em casa? Eu falei, claro. Claro! Tô morrendo de fome, Agora. pô. Que legal, Foi legal cara. demais, graças a Deus. Vamos indo. Vamos Eu te acompanhei, eu vi lá os stories, você deu uma ostentação. Aquilo que é ostentação, né? O resto é... Não, exato, o resto é resto. Dinheiro não é ostentação. Ostentar é realmente você ter coisas que o dinheiro não paga. E Legal. aquilo dali o dinheiro não paga, cara. Tem uma É verdade. frase que os caras falam assim, que network abre portas que não possuem chaves, né? Então, claro, tem todo o elemento daquilo que você já contribuiu para a nação, porque Sim. para os pais dele te seguir, isso tem uma força, né, Nicolas? Exato, cara. E- Eu fiquei feliz, assim, porque quando eu cheguei na casa dele, a namorada dele, né, agora, é Bruna, se eu não me engano, Bruna. Ah, é Bruna também? É, Bruna também, eu sei, coitado. Neymar. Imagina ele dar uma gafa ali, ô Marquezine. Pois é, eu falei, Tá, gente, Bruna e só Bruna. Ponto. E ele disse, ela chegou e falou, pô, minha amiga, ele na verdade me contou isso dentro do carro, falou assim, ontem tá conversando com meu pai, e ele falou que você ia estar aqui, tá pra te encontrar, e aí quando eu desliguei o telefone, meu namorado falou, amor, tem um cara aqui muito usado por Deus, Que legal. e me mostrou, ele falou, pô, vou encontrar ele amanhã. Que legal, Então cara. assim, cara, graças a Deus, quando a gente olha números no Instagram, a gente olha que não lembra que são pessoas, mas são pessoas, graças a Deus, que a gente tá alcançando. Você falou um lance e é impressionante. Quando a gente faz uma bateria de maratonar seus vídeos, Sim. eu conseguiria pegar só takes onde todos os vídeos você coloca Deus ali como um elemento de primeira instância. Ele sempre aparece, cara, sempre. Cara, mas eu não consigo não falar daquele que me deu a vida. Então, eu tô vivendo e aí como que eu chego num pânico, ou eu chego num podcast e fala quem é o Nicolas. Como que você fala quem é o Nicolas sem falar daquele que me criou? Então, é por isso que eu sempre falo. Não, e esse é lindo. E eu acho que tem... Eu acompanhei uma dessas entrevistas, porque Sim. você bateu um recorde, né? Você já foi em todos os podcasts do planeta, velho. Pois é, falta... Meu Deus! Eu acho, sei lá, falta talvez o Podpah, mas assim... Já fica a dica aí, É, pessoal e- do Podpah. Fica assim, aqueles que realmente, por exemplo, o Flow, que me chamou porque era um sonho, Pânico, Cíntia Chagas, cara, foi tudo isso. O lance da Cíntia Chagas virou até meme, que foi legal. Não fala do Bolsonaro. Tá, Fala do Bolsonaro. Olha, Eu falei, então, quando eu era criança, quando o Bolsonaro foi, quando eu conheci o Bolsonaro. Agora, sim, você falou do Flow Sim, e falou do Pânico. ok, Sabe o que eu achei muito louco? Porque o Pânico me corrija. sim. Uma das experiências você foi logo após que o Bolsonaro tinha tido aquela situação com o Marinho, Exato, né? exato. E o Pânico te chamou. É como se... Você consegue entender onde eu quero chegar? Eu não consigo Sim. perguntar. Não, assim, Traduz aí. não, na verdade foi o seguinte, o que o Marinho fez com o Bolsonaro foi um desrespeito muito grande, no sentido de uma pergunta maliciosa. Total. Você pode fazer uma pergunta crítica, do tanto que os outros também fizeram. Agora, aquilo que ele fez, eu acho que ultrapassou no termos de autoridade. Você chamou a autoridade de cara. Eu não acho que se fosse um ministro do STF, ele chamaria ele de cara. Você falou isso ainda. Falei isso com ele. E aí, assim, eu fui lá, eles me chamaram, e eu fui lá realmente pra, tipo assim, opa, peraí, você fez isso com o presidente, agora, né, eu vou ficar mais tempo aqui, você tá entendendo? Vamos ver se você vai conseguir sustentar aquilo que você fez ontem, de maneira... Ele foi tipo aquele cara que tá rolando a biga, ele chega, dá um chute e sai correndo. Exatamente. Você Tem tá até uns entendendo? memes assim na internet. Tem, então assim, eu falei, poxa, então hoje... Aí depois disso ele pediu demissão, não sei se foi... não sei se foi uma coincidência, mas ele pediu demissão. Não, e você tem a frase célebre ali, que é você na frente do presidente você é tigrão, e aqui na minha frente você é tchutchuca. E o engraçado é que, e aí me corrija, Sim. Nicolas, você que tá por dentro do game. Ele começa a carreira dele, ele ganha aí grande exposição como um defensor do Bolsonaro, certo? Com certeza. Um cara de direita que se define aí como liberal e tudo mais, e depois ele migra.
Por que essa galera tem migrado? É uma estratégia tipo Joyce, ele, Frota? Sim. Qual Sim. é a estratégia? Porque todos eles achavam que eles teriam um poder, assim como eles têm no gabinete deles, mas dentro do governo. E o Bolsonaro é o seguinte, você tem as influências, tem as pessoas que trabalham e de forma séria, de forma honesta. E as pessoas, na verdade, nunca foram aquilo que elas disseram ser. Então, você tem Dória, você tem Joyce Hasselman, você tem o Frota, pessoas que viram uma onda muito grande acontecendo e se aproveitaram. Então não é que elas se transformaram, na verdade elas nunca foram. Elas nunca foram de direita, nunca foram conservadoras. Basta você ver os frutos. Assim, lógico que você pode mudar de vida. Eu creio que Deus pode transformar a vida de um ator pornô. Eu creio que Deus pode transformar a vida de uma mentirosa. Mas quando a gente vê hoje, eles continuam sendo as mesmas pessoas. Pessoas que não têm princípios, não têm limites, não têm valores. E você vê pelas ações, pelos frutos que tem dado, né? Quem segue o Frota, quem segue a Joyceman, né? E quem é o Bolsonaro hoje? A resposta é essa. Impecável e irrefutável o argumento. A minha outra provocação só sobre esse tema é que se esses caras possuem um estrategista político por trás, Sim. esses caras são muito burros, né? Porque tentaram meio que criar uma oposição e aí a provocação seria uma espécie de teatro das tesouras. Você vê lá o Brasil Paralelo falando da ideia PSDB e PT pertence à mesma estrutura. Sim. É uma ideia de ser oposição, mas eu pertenço ou foi... Cara, durante muito tempo muita gente achava que isso era uma conspiração. Agora hoje ficou muito claro, né? Você tem um possível vice do Lula, que é o Alckmin, que foi sempre a pessoa oposta ao PT, né? Xingava o PT e tudo mais. Votávamos contra o PT votando no PSDB. Mas a verdade sempre foi o teatro das tesouras, onde você tem o povo de um lado, e a massa, e você tem o dinheiro do outro, que é o PSDB e o PT. Boa. Mas são duas lâminas da mesma tesoura, elas fazem a mesma finalidade. Então hoje está muito claro isso, né? Inclusive o Brasil Paralelo deixa isso muito claro, né? Quem não conhece, me assista. Né? O Brasil Paralelo, conheço, já participei do trabalho deles, é simplesmente sensacional. Então, assim, a gente precisa ir mostrando isso para as pessoas, né? Muita gente foi enganada pelo Lula, muita gente cristã foi enganada pelo Lula. Sim, né? cara. Mas aí o problema agora é que ele está fazendo o quê? Ele falou, olha, nós vamos nos aproximar da igreja evangélica, nós vamos nos aproximar dos pastores, principalmente por quê? Porque eles sabem que nós somos a última barreira. Se a igreja evangélica, principalmente, deixar com que o mundo entre na igreja, já era. Porque a igreja ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Então, nós como igreja precisamos cuidar do nosso corpo. Caso contrário, vai vir uma influência externa e vai começar a perverter esse corpo, deixar esse corpo doente. Você falou que a igreja ela é essa última barreira. Sim. E, cara, você fez uma declaração esses dias que ela tem que ter peito, que é Sim. sobre o Silas Malafaia. Sim. Que você consegue reconhecer, e você faz até uma ilustração falando, pô, nós estamos nos ombros de gigantes. Tem uma frase muito... Como é que é essa frase mesmo? Porque o Russell Kirk, ele descreve as pessoas não antigas, no sentido de velho, de ser velho. Sim, mas sim. aquilo que nós vivemos hoje é graças como se nós fôssemos anões em cima de ombros de gigantes. Ou seja, nós só conseguimos olhar além porque nós estamos em cima de alguém maior do que nós. Então, se hoje nós temos um senso de justiça, de igualdade, de um sistema jurídico de direito, tudo isso foi porque alguém lá atrás criou. Você só consegue enxergar isso porque você está em cima dele. Então, Silas foi uma pessoa que não tinha medo de... Vamos atravessar no estilo BR aqui. Vamos lá, aqui, né? no estilo BR. A gente hoje, a gente tem que valorizar aqueles que capinaram o lote que hoje a gente anda, sabe? Então, assim, quando em 2006, eu lembro quando tinha a PL 122, que basicamente era para calar a sua boca, cara, eu via todas as entrevistas do Silas. Eu não tô falando isso aqui de boca para fora, não. Eu falo frases dele hoje, assim, ipsis literis. Assim, literalmente aquilo que ele fala. Por quê? Que louco. Porque ele me ajudou a estruturar meu pensamento, foi uma pessoa que se posicionou. Aí para pensar, se ele não tivesse posicionado, talvez ele não teria me alcançado. Caraca. A nossa influência, se a gente para, da mesma forma como você dá um start na sua influência e alcança muitas pessoas, quando você para de influenciar, isso também deixa de alcançar muitas pessoas. Por isso que a minha vida ela é voltada a aproximar pessoas de Deus e conduzi-las a escrever uma história de diferença. Isso significa influência. Isso é surreal. Você tem batido também sobre essa teologia, eu não sei se eu chamo ela de inclusiva ou progressista,
mas são esses pastores que estão com essa leitura Sim. sempre muito subjetiva. É mais utilizada como teologia inclusiva, Ok. né? Ou seja, inclui tudo, até mesmo o pecado. Inclui até o capeta dentro da igreja, né? É muito inclusivo mesmo. Então, assim, isso já tem há bastante tempo, tá? Não é de agora, a teologia inclusiva. Já tem várias igrejas no Brasil que já tem isso. Eu tenho alertado as pessoas com relação a isso, por quê? Porque, como eu disse, a igreja, ela possui limites, né? Você tem ali mandamentos. Deus não é um Deus liberal, não for, senão seriam 10 sugestões e não 10 mandamentos. Nossa. Ele manda você fazer as coisas. Então, quando a gente para pensar que existem limites e que o próprio Deus que estabeleceu, você não tem o direito de tirar esse limite. O único que tem direito de estabelecer limites foi o próprio Deus, então ele pode somente tirar. Então, eu estava te perguntando sobre essa questão da teologia inclusiva e tudo mais, e eu vi também um posicionamento seu com relação a Priscila Alcântara. E, cara, como é que você lê esse lance, Netflix, Lúcifer? Eu lembro que você fez algumas falas, ela é uma voz dentro da sociedade, dentro da comunidade evangélica, mas eu vi que você fez alguns posicionamentos nesse sentido. Que você vê perigos aí no que ela sustenta? Então, deixando bem claro que você não consegue combater o crime sem combater o criminoso. Você não consegue combater o pecado sem combater o pecador. É impossível você dividir essas duas coisas. Quem carrega o pecado ou quem carrega o crime é uma pessoa. A Priscila Alcântara tem uma voz linda, maravilhosa. A Priscila Alcântara, eu tenho certeza que ela é uma pessoa que precisava ter talvez uma orientação para poder, de fato, não cair nesses esquemas, essas artimanhas que o diabo preparou para ela. Infelizmente, ela não compreendeu, de fato, a gravidade, o perigo que é você cantar uma música num show de uma pessoa que não segue a Cristo e, pelo contrário, são pessoas que levam pessoas para o inferno, porque você, da mesma fonte, não pode sair água salgada e água doce. Então, quando a gente lê isso na Bíblia, a gente nunca acredita. A gente nunca acredita, porque a gente nunca aplica. Então, quando eu falei isso sobre ela, eu respondi ela, né? Ela falou, olha, terminei de ver a série Lúcifer, o que vocês indicam? Falei jejum e oração. Porque, assim, é sério. E aí ela me respondeu brincando, falando assim, já saiu no Netflix. Então, assim, nem mesmo a repreensão ela consegue compreender e ser uma pessoa ensinável. Então, assim, obviamente, eu oro pela vida dela, eu oro pelas pessoas que ainda não compreenderam a gravidade de se posicionar errado dentro da igreja. Não estou me colocando aqui como alguém perfeito, pelo contrário. Por isso mesmo que eu estou dentro do cristianismo. Eu sou um imperfeito que precisa de alguém perfeito. Agora, eu sei que se eu cometer algum erro, alguma falha, assim como eu cometo, alguém vier me ensinar, me repreender, meu coração é aberto para isso. Agora, o que eu vejo são pessoas que tomaram o evangelho como um monopólio e você não pode falar nada. Pelo contrário, eu sou corpo, você é corpo, a igreja é corpo. E nós temos o dever de denunciar as obras infrutíferas das trevas. Quando uma pessoa está influenciando milhares de jovens a ver um seriado que deturpa a imagem de Satanás como um cara bonito, que ajuda os detetives, ela tá ajudando o reino? A pergunta tem que fazer essa, ela está ajudando alguém a se aproximar de Deus nesse sentido? Quando ela canta uma música de alguém que não é cristã dentro de um show dela cheio de cristãos, ela está ajudando? Eu acho que eles estão sendo muito mais imitadores do mundo do que imitadores de Cristo. Eu não sei se foi de você que eu vi esse conteúdo, mas é sobre uma série do Netflix que aborda a questão sobre xadrez. Sim. E você vê o comparativo de busca sobre xadrez que aconteceu no Gol. E aí vem esse debate, né? Porque tem gente que fala, não, mas não influencia nada. Isso aí é só uma série. Talvez abrir a mente para entender o poder da influência que tem dentro das mídias é uma necessidade para o nosso... Sim, com certeza. A questão é o seguinte, o Netflix não é do Satanás, não. O YouTube não é do capeta, não é isso. Nós precisamos utilizar e nós precisamos entrar nesses meios de comunicação. Né? O TikTok hoje é a plataforma mais baixada do mundo. Sim. Nós precisamos entrar lá por quê? Porque não existe espaço vazio. Ou seja, se você não ocupa esse espaço, outra pessoa vai ocupar. Então o que acontece? Acaba que a gente deixou de ocupar esse espaço como produção de filmes, produção literária, produção artística, e acabou que o diabo foi e entrou. Então por que os filmes hoje sempre mostram o adúltero como gente boa, né? O homossexual como legal e o cristão como careta? Então a gente precisa abrir os olhos para isso. Então não é que eu quero destruir e acabar com esses meios de comunicação, pelo contrário, são os meios sensacionais.
quem não gosta de um Netflix, antes você tinha que pegar DVD, Pelo amor de Deus. alugar ele, Blockbuster. você tá entendendo? Então assim, hoje é muito mais tranquilo você ter acesso a esses materiais. Contudo, ao mesmo tempo que é muito mais fácil você entrar em contato com isso, é mais fácil também, obviamente, em consequência, entrar em contato com coisas que te afastam da vontade de Deus. Eu poderia dizer, então, que se a gente pegasse, me corrigem se eu estiver viajando, pelo amor de Deus, quando a gente pega a filosofia de Gramsci e a estratégia utilizada para entrar nos meios, cultura e tudo mais, mídias, a gente poderia usar o mesmo mecanismo e entrar por essas portas e ocupar esses espaços para eles não ficarem sendo ocupados pelas trevas? Com certeza, só que a grande questão é, nós não usamos a estratégia de Antônio Gramsci porque ela é uma estratégia que faz um domínio psicológico sobre as massas. Nós não queremos um domínio sobre as massas no sentido de, olha, ou você me obedece, ou você não faz parte da evolução, nós vamos te matar, nós vamos te excluir. Não. Quem domina as nossas mentes é Cristo. E o Evangelho diz respeito a uma entrega voluntária e não um domínio coercitivo. Saca? Então você precisa assim compreender que o Evangelho ele é voluntário. Deus bate a sua porta, se quiser você abre. Já eles não, eles fazem um domínio, estratégias, frames. Então eles utilizam várias estratégias mentais para poder ganhar a sua alma. A gente não. A gente até mesmo acredita que não é você, não sou eu. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o papel dele. Muito legal esse lance de Gramsci que você falou e eu tô curioso para ouvir sua palestra agora, porque você tem compartilhado ela no mundo inteiro, né, velho? Sim, agora no mundo. Nossa, Antes era só no Brasil. Isso é fantástico, ela tá com um conteúdo muito bom. Se você não assistiu ainda, acompanha aqui com a gente. Deixa eu aproveitar e só dar um recado para você que tá aí de casa. Esse episódio está sendo patrocinado. Você tem imóvel aqui na Inglaterra? Na imóvel? Europa? Imóvel. Não sei. Eu sou amigo do Neymar, eu não sou o Neymar, né? Quem sabe aí? A gente tem uma empresa aqui chamada SJPR. São especialistas em contabilidade, é uma assessoria, uma consultoria. Eles dominam esse mercado no sentido de assim, tem empresas de grande porte, empresas de médio porte, empresas de pequeno porte. A qualidade do atendimento, o mesmo que eles dão para o grande, eles dão para o pequeno. E é uma empresa também especializada em imóveis e você pode transformar imóveis como investimento. Eu já aproveitando, tentando fazer um pitch de vendas aqui. E por falar em pitch de vendas, a SJPR, que está situalizada no coração de Londres e é uma autoridade quando o assunto é contabilidade, consultoria e assessoria, ela está com uma promoção para pequenas e médias empresas. Entre em contato com a SJPR e leve a sua empresa para o próximo nível. O cara é brabo, o cara é palestrante, pregador, vereador, o segundo mais votado de BH. Isso mesmo. E TikToker. O TikTok só me bloqueia, né? Mas ok, eu pego essa daí também. Não, e você fala de TikTok porque para te achar no Instagram, eu sofro. Primeiro que você tem... Quantos perfis, Nicolas? Porque... Cara, tem muito. Eu tenho os dois são meus mesmo, que é o Nicolas Ferreira DM, que é o meu principal, e o Nicolas Ferreira BR, que é o meu reserva, caso eles derrubem o meu DM, né? Então, assim, porque não me acha, de jeito nenhum. O meu verificado não acha. Por quê? Qual é a teoria da conspiração aí? Ou o que você atribui? Não é teoria da conspiração não mesmo, é porque os caras realmente eles vão cortando, entendeu? Além do seu alcance, eles também não deixam que você seja encontrado, né? Eles chamam de, não sei se esqueci o nome do negócio, mas assim, eles tipo te deixam invisível, entendeu? Então precisa colocar meu nome inteirinho pra poder me achar. Mas bota a Anitta pra você ver, vai aparecer rapidinho. Rápido. Né? Não, e é legal a gente falar de estratégias digitais, porque eu nem sei se isso entra no seu escopo, se há uma estratégia, porque o seu conteúdo parece que ele dialoga com... Ele é plural, né, velho? Desde a da galera mais teen, é fisgado de alguma forma. Você tem uma estratégia? Eu não sou, obviamente, formado em marketing digital, não tenho nada disso, mas eu aprendi algumas coisas ao longo desse tempo, né? Então, assim, muitas das vezes eu faço algo para poder atrair, então eu fisgo alguém e depois eu jogo conteúdo mais profundo, né? Top. Porque, assim, se for parar para pensar, igual o Bolsonaro, eu lembro que são 2 vídeos do Bolsonaro que fez ele muito conhecido, que foi, é só você não matar, não roubar, não estuprar, que você não vai para lá. Esses caras ferram a gente a vida inteira, nós vamos ficar passando a mão na cabeça deles? Tem que se e acabou, né? Sim, cara, foi uma lapada. Explodiu. E o outro foi com relação à Maria do Rosário lá, dele, que sim. ela estava defendendo um estuprador e a Maria do Rosário chamou ele de estuprador e ele deu uma resposta nela, ficou conhecido. Então, assim, algumas pílulas bem rápidas
fazem com que atraia e depois você joga um conteúdo mais profundo, né? Eu faço isso. Você teve um também que viralizou, que era o lance do Fica em Casa, que foi um Sim, viral foi, aquilo. cara. Foi pensado, tipo, vou usar como pílula, pegar o hype do momento Cara, e bater... aquele vídeo foi assim, foi mais elaborado, eu não chamo nem de como pílula, que é um vídeo de 5 minutos e meio, eu acho. Então assim, foi um vídeo mais elaborado. Mas assim, eu acordei e tive a ideia, cara, foi bizarro. Falei, mano, vou lá na cabana, que foi onde eu nasci, vou chamar um amigo meu, vou gravar e tal, tudo mais. Minha prima, que tinha um iPhone XS na época, que era o melhor que eu conheci e tal. Falei, mano, vamos gravar aqui, vamos mostrar a realidade, né? Quando um monte de gente tá falando, fica em casa, os artistas da Globo fazendo uma propagandinha toda bonitinha de não, seja criativo com seus filhos em casa, aprenda francês. E tinha gente morrendo de fome, passando dificuldade na favela, né? Então foi um vídeo que inclusive o presidente postou, muita gente mesmo. Foi o meu vídeo assim que na época... Explodiu, cara. Tem um lance que eu sei que você como vereador, você tem um projeto que é de educação financeira. Sim. E isso me chamou muita atenção. Primeiro, só um spoiler dele, como que ele funciona, porque eu tenho uma segunda pergunta em cima. Então, esse projeto eu sou coautor dele, então tem outros vereadores. Era uma promessa minha de campanha de que eu tentaria colocar empreendedorismo, educação financeira e noções de direito dentro das escolas municipais, tá? E é no contraturno, ou seja, após a escola, você pode escolher colocar o seu filho em uma dessas matérias. Top. Então, assim, ao invés dele não saber onde aplicar o dinheiro, não saber sobre educação financeira, sobre por que eu tenho que pagar INSS, o que é IPTU, ele agora passa a ter essa opção, não é obrigatório, ele passa a ter essa opção. Eu acredito que é uma vontade dos pais, né, para que os filhos aprendam isso. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, várias pessoas que não têm onde deixar os filhos, ou se não, depois da escola fica vendo desenho, um monte de coisa, que não acrescenta para o filho e agora pode ter essa oportunidade. E, inclusive, colocar pessoas como professores meus de economia para poder lecionar. Então, você ainda consegue fazer com que as pessoas sirvam à comunidade. Né? Cara, animal. E é engraçado que às vezes eu vejo você em programas, a galera quer falar muito de Dubai e coloca pouco holofote sobre essa experiência, que eu acho ela fantástica. Sim. E aí me veio um pensamento, eu não sei se você acompanha, a gente sabe que o Brasil cresceu esse número de investidores dentro da Bolsa. Sim. E um dos pilares que impulsionou isso é a galera do digital, Primo Rico, com certeza. Bruno Perini. Você absorve esse tipo de conteúdo? É um conteúdo que você acompanha? Como é que é? Sua ligação? Então, eu não tenho tanta ligação, tipo assim, no âmbito economia. Eu tenho amigos meus que são economistas, amigos meus assim, irmãos, que são economistas. Mas eu não tenho muita ligação de parar e de estudar essa parte, entendeu? É algo que eu sei, eu não sou um leigo nesse sentido total, mas é algo assim que eu ainda tenho que parar para poder dar uma aprofundada, entendeu? Mas assim, os conheço, inclusive o Thiago Nigro me segue. Que legal. Não conheço pessoalmente, mas eu vejo o conteúdo que ele posta, assim, e óbvio, tive direito econômico na faculdade, economia, tem um professor chamado Mário Saveri, que é um cara assim, que me despertou para poder, né, começar a ver esse lado. E são pessoas que realmente contribuíram para as pessoas não serem reféns de um Estado que tributa muito, que te enche muito e que acaba e sufoca o empreendedor. Você fala de Estado, naturalmente eu vi você já citar a escola austríaca, você gosta muito desse universo da liberdade econômica, um Estado menor. A gente tem hoje um Paulo Guedes que... quem sou eu para avaliar, mas como eleitor, eu avalio que em alguns momentos ele fez muita coisa pelo Brasil e já deixou claro que ele queria, por exemplo, privatizar muita coisa. E em razão do próprio presidente se posicionar contra essas privatizações, ele acabou não avançando. Como que você lê isso? Eu sei que você consegue fazer críticas ao governo, mesmo apoiando. Como que você lê isso? Que isso era a grande promessa de campanha do Bolsonaro. Então, eu vejo que assim, não conseguimos fazer tudo que foi proposto. E, obviamente, toda instituição ela não é perfeita, você não consegue atingir 100%, porque dentro desse processo é uma cadeia muito grande de pessoas que, consequentemente, também são falhas. Então, por exemplo, nesse meio do caminho, acho que o que mais atrapalhou, porque se você pegar o primeiro ano do governo Bolsonaro, você tem recorde de bolsa, você tem ali desenvolvimentos, recordes de safra em infra-safra, então, assim, ou seja, você tem uma produção muito grande, né, principalmente no agro, né? Só que veio no meio disso uma pandemia. Então, assim, destruiu qualquer plano de qualquer governo. Não é somente do Bolsonaro, destruiu o plano de qualquer governo. Então, eu vejo que
A gente tem algumas privatizações ainda que dependem do Congresso Nacional, obviamente, mas ainda outras que dá para ser avançada, e acredito que nesse ano agora a gente consiga dar uma avançada nessas privatizações. E também, quando não foi privatizado, tinha assim, talvez não era o timing certo, não era o momento certo para quem você vai privatizar isso, né? Empresas chinesas, né, que querem tomar conta, obviamente, do nosso país. Você vê que quando o Bolsonaro, né, veio até a Europa, ele deu uma num repórter lá, falou, poxa, peraí, nossa Amazônia não, a Amazônia é nossa. Peraí, daqui para trás não, aqui é nosso. Então, assim, é um jogo muito difícil. Geralmente, quem quer que um presidente modifique uma nação inteira, uma cultura, um meio de vida, um pensamento, em apenas 4 anos, vai ser muito inocente. Eles já estão lá há quantos anos destruindo e modificando uma sociedade. Então, assim, não podemos ser histéricos politicamente. Precisamos cobrar assim como eu cobro, assim como eu faço mudança, mas eu não estou na torcida do contra, não. Eu estou na torcida que quer ver meu país indo para frente. Isso é legal. Você está próximo ao presidente, a gente sabe dessa relação. Então, aos seus olhos, isso ainda está no radar dele. Com certeza. A privatização está no radar do presidente. Isso é interessante. Sim, sim. Isso traz ânimo, estímulo. Claro. Cara, eu tenho certeza que Bolsonaro, aquilo que ele aceitou como missão, quase ninguém aceitaria. Você perde sua liberdade, sua privacidade, é pancada todo dia, seu relacionamento em família, você dedica uma vida para aquilo. E assim, quem mais aguentaria o que esse cara aguenta, né? Então pode ter certeza que o momento que você está com ele, assim como eu já tive em momentos particulares, de tomar um café, de almoçar. Que legal. Ele pensa em Brasil 24 horas. Ele tem os erros deles, defeitos, né? Como eu imagino que você tem. Vários. Como eu imagino que eu tenho, como eu imagino você aí tá vendo também tem. Então, só que é uma pessoa que é genuíno. Ele é genuíno, cara. Ele quer fazer a coisa dar certo, ele tem uma intenção boa. Não acredito que seja um cara que no backstage faz ali um acordinho, que no backstage faz algo para poder ganhar para si próprio, não. Pelo contrário, quem fez isso é quem está querendo tomar o poder novamente, que é o pessoal da esquerda. O que 2022 está aí. Sim. Você é um cara que é visível, que você tem uma trajetória política, isso Amém. É visível. Amém. Você tem palavras de Deus também sobre Amém, isso, sim. dentro do ambiente evangélico. Olhando primeiro para o presidente 2022 e esse cenário, essa dicotomia ela se permanece? Então, Lula e Bolsonaro, você acha que é isso que vai avançar? Essa terceira via não existe mesmo? Não, a terceira via não existe, não tem força. Talvez tivesse sido formada há mais tempo, tudo bem. Mas da maneira como ela está sendo criada e surgiu, ela já surgiu com prazo de validade. Então, assim, nasceu com prazo de validade. Então, o brasileiro perdoa muita coisa, mas traição, meu amigo. O time, né, que o jogador joga num time, depois vai pro outro, esse cara fica marcado, né? Diga-se de passagem o Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho, né? Nossa, é verdade. Até hoje, bicho, a galera não lembra. Desce, né, Ronaldinho é o cara talvez mais carismático do mundo, mas os gremistas não gostam muito dele. Nossa, é verdade, bem lembrado. Então, assim, a galera não perdoa. E assim, o jeito, a forma como o Moro, né, tratou toda essa questão, acho que foi de um jeito muito injusto, muito desleal. Agora, segundo turno, eu acredito que vai dar mesmo Lula e Bolsonaro, não existe nada ganho. Eu não vejo que intensidade diz respeito à quantidade. Então o Trump movimentava milhares de pessoas, mas o Biden ganhou. Então assim, assim, é algo que me deixa em dúvida, né, pela forma como ocorreu as eleições. Então assim, eu vejo que a gente precisa estar com o pé no chão, ter estratégia, lutar. Aquilo que eu posso contribuir para isso eu tenho feito, né, que é agregar valor. Obviamente as pessoas que escutam a minha administração, as pessoas que veem o meu modo de vida, não tem como votar no Lula. Você talvez não possa gostar do Bolsonaro, mas o outro lado é um corrupto, né? Uma pessoa que já foi condenada em todas as instâncias, que ele não é inocente. Ele foi inocentado, algumas acusações dele, mas ainda tem vários processos, que ele foi condenado. Então ele é um corrupto que está querendo tomar conta do nosso país. E quem dera se a esquerda tivesse somente roubado monetariamente o nosso país. Eles destruíram nossa moral, os nossos valores, o nosso sentido de família, destruíram o nosso sistema educacional, toda a nossa base a esquerda destruiu. Então é por isso que eu não quero que eles voltem novamente. A gente tem agora uma oportunidade muito valorosa de dar um start na nossa mudança. Precisa alguém para poder mudar essa coisa. Bolsonaro é meio doido, só que tem hora que Deus precisa usar os doidos. Não dá para mudar um caos com alguém assim, não, calma, vamos... Não, tem que ser alguém, pronto, isso e acabou, entendeu? É um cara doidão que vai mudar a rota desse Brasil. Se fosse alguém frouxo igual um Dória da vida,
pode ter certeza que a gente já estava aí, era com muito chinês no Brasil, tá entendendo? Não que o chinês seja ruim, né? Claro, mas no sentido de pessoas que querem tomar o nosso país. A gente sabe que tem muitos que querem e a China é um principal deles. Você está em Minas, eu já vi você fazer alguma fala com relação ao Partido Novo e, por um lado, me trouxe uma preocupação, porque você está dentro do game, você sabe o que tem nos bastidores, sim. E eu talvez me encantei, às vezes, com o discurso do Novo, liberdade econômica, tudo isso, e você tem um Zema ali governando, e eu já vi falas suas em favor do Zema, no sentido assim, ele está fazendo um bom governo sim, ele defende Bolsonaro, faz críticas, mas é um bom governo. Como que é esse paralelo? Novo e Zema, o que a gente consegue extrair disso daí? No peso e contrapeso, eu acho que ele, no fim das contas, o saldo é positivo. Olha. Né? Acredito que, obviamente, ele não é a pessoa que os conservadores, por exemplo, depositam a mesma fé e confiança como depositam no Bolsonaro. Interessante. Mas ele é um cara que eu já conversei com ele, já troquei ideia com ele, inclusive recente. É uma pessoa que tem boas intenções também, sabe? Então eu acredito que assim, dê pra gente continuar, né? Ele continuar fazendo um bom governo. Só que a pauta cultural me preocupa um pouco, né? Por mais que ele tenha barrado a questão da ideologia de gênero em Minas, mas assim, a Secretaria de Educação me preocupa muito. Mas eu acredito que ele vai fazer um bom governo agora de 2023 para frente, vai continuar fazendo um bom trabalho, né? Mas dentro do Novo você tem boas pessoas, mas também tem uma galera também muito podre que só pensa, que acha que o ser humano é somente dinheiro. E nós não somos movidos somente pelo mercado. Nós temos uma moral, a gente precisa tomar cuidado disso para o dinheiro e mercado não tomar conta da nossa vida. Quase, o mamão no caso, né? O mamão vira... Exatamente, o mamão. Vira o pilar central. Isso cara, assim, o bom de conversar com você é que a gente consegue passear por um universo de assuntos, você tem propriedades para discutir sobre todos. Um ponto que eu vejo também que você sustenta muito no seu discurso, e aí entra essa questão da moral e a gente não ser encantado nessa praia econômica, que é essa discussão sobre o aborto que você citou aqui hoje. A minha pergunta é, vi você lá no Flow levando uma réplica, né, uma de uma réplica criança. E tudo mais. O que você acha que a gente pode fazer como cristão que tem a rede social hoje ao seu favor, que pode usar como um caminho de influência para a gente entrar nessas discussões desse domínio desse governo, dessa esquerda? O que você acha que um cara, na parte prática, ele pode fazer hoje, pós-palestra, pós seus vídeos? O que ele pode contribuir? Ele tem que buscar alimentar a alma dele, né? Tem que passar a conhecer aquilo que ele defende. Então, sou contrário ao aborto. Por quê? Começa a pesquisar, né? Se eu não me engano, não sei se foi Nikola Tesla que disse isso, mas alguém disse, né, que olha, acho que foi Francis Bacon, não sei, disse, olha, quanto menos ciência, quanto mais ciência, mais você se aproxima de Deus. Isso é fora de Ou seja, série. cara, a ciência e a fé não são caminhos opostos, pelo contrário, elas caminham, né, ali de forma paralela, mas no mesmo sentido. Então a questão do aborto, para mim, um cristão ele não pode defender a morte de criança no ventre. Jesus jamais defenderia algo do tipo, que ele que concedeu a vida. Se caso for tirar, é ele que tira, porque ele é o único que concedeu. Então, assim, passe a pesquisar, passe a ler livros, né? Você tem pessoas que argumentam muito bem com relação a isso. Então, você tem o próprio Silas Malafaia, né, que é psicólogo, além de pastor, um psicólogo, uma pessoa que defende muito com relação a isso. Você tem pessoas que conseguem estruturar um pensamento como como é que ele chama, gente? Me fugiu o nome dele aqui. Da 12 regras para a vida. Jordan Peterson. O Jordan Peterson, que fala a respeito disso, fantástico. Então, assim, existem pessoas que Deus já levantou para poder responder essas questões. Busque, procure, veja o lado contrário também, tira suas dúvidas. Eu faço uma atividade no meu pensamento que é ficar contra-argumentando comigo mesmo, sacou? Isso é louco. E aí chega num ponto que eu já não sei mais, aí eu busco outra pessoa e até eu tirar minha dúvida. Tire as suas dúvidas e embase os pensamentos que você tem. Essa sua apologética, ela é admirável. A galera olha e fala, cara, como é... Eu imagino se você lançar um curso um dia, tipo, como desenvolver um discurso para você defender uma ideia, você vai vender bastante, Vamos ver se... Era nem questão da venda, mas... Não, sim. Sim, mas é questão de alcançar pessoas e talvez seja um meio, realmente, para poder discipular essa galera. Total. Vamos pensar nisso aí, vai que sai um curso aí. Eu sei que você tem uma livraria, você pensa em ter um livro, pensa em publicar o livro, tá no forno, como é que é? Tá no forno. Tá no forno. Ninguém nunca tinha perguntado aí, ó, o primeiro. Tá Já no temos forno. Um corte, cara. Tá legal, no forno, um livro legal. meu, muito sincero, um livro muito assim que eu tô me dedicando, que é corrido também, né, a vida, mas vai sair, se Deus quiser, esse ano.
Esse ano? Esse ano. Que da hora. Amém. Pergunta para ir pro final. Você deve estar cansadão, arrebentou na palestra. Amém. Obrigado. Tá na bateria na Europa inteira. Chapa esquentando. Palestra hoje à noite. Palestra hoje à Com noite. fome. Com fome. Nenhum pão de queijo pro menino. Jesus, que tratamento é esse? Não. Cara, vereador. 2022, não sei, tem algum projeto já? Não, isso não é coisa que se pergunte. Você me olhou com arte. Isso é coisa que se pergunte, menino? Pode perguntar. Tá no radar, a gente tem um outro salto, não, foca Cara, em eu tenho uma Minas. vontade muito grande em Congresso Nacional, deputado federal, por conta das pautas. Top. Então, como vereador, não consigo legislar sobre aborto, sobre armamento civil, com discussões sobre pedofilia, sobre legalização das drogas. Então, eu quero ampliar o meu trabalho, né? Nem que fala assim, Nicolas, você vai deixar a vereança? Não, eu vou ampliar o meu trabalho, né? Como eu comecei como vereador, mas vou ampliar esse trabalho. Então eu vejo que as pessoas que gostam do meu trabalho podem usufruir mais disso ainda. Hoje eu só estou em Belo Horizonte, mas graças a Deus tenho alcançado outros lugares. Então se eu puder representar Minas, né, seria um privilégio. Top. Então as eleições chegando aí, eu vou avaliar tudo certinho, né, para ver se de fato eu encaro essa missão. Mas soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, o covarde, pode ter certeza que isso é uma coisa que eu não tenho. Já tem um voto garantido. Oh, amém. Cara, eu falei que tava no final, mas rapidinho. Sem problemas. MBL Kim, você em algum momento se iludiu com o discurso desses caras? Em algum momento lá atrás você falava, cara, esses caras falam bem, são aguerridos, mamãe falei, vai pra cima. Cara, eu acho que eles iludiram muita gente, porque começaram com algo que era Brasil, mas na verdade nunca foi pelo Brasil, né? Não foi projeto Brasil, foi projeto de poder. Então, assim, os caras que nunca falam sobre família, nunca defendem as crianças, nunca atacam de fato as questões de ideologia de gênero, nunca falam sobre limites, né, sobre boundaries, né, sobre as questões que realmente importam na vida, ficam lá 24 horas só batendo num governo, que foi o primeiro governo de esquerda, de direita, né, que a gente tem, e ataca muito mais o Bolsonaro do que o Lula, pessoas que fazem acordos sobem no mesmo carro de som do que o Ciro Gomes, chamam para uma manifestação que tem Ciro Gomes, Simone Tebet, tem pessoas do Partido Comunista, tem pessoas do PSOL como a Isa Pena, que tem Tico Santa Cruz. Então, assim, será que esses caras mesmo que vão modificar o Brasil? Será que eu tenho que acreditar neles? Pelo contrário, eu acredito em pessoas que não somente falam, mas que vivem aquilo. Então, assim, perderam completamente a reputação, a credibilidade, enganam muitos jovens ainda, que eles ficam com aquele ar de jogos e tudo, é uma estratégia deles, mas assim, quando eles crescerem, graças a Deus, eles vão se arrepender desse tempo que eles apoiaram Kim e MBL e vão passar a apoiar alguém que seja mais verdadeiro do que eles. Você acha que o Fernando Holliday foi inteligente em se destacar desse grupo? Cara, eu não conheço muito o Holliday no sentido das pautas que ele defende, mas se ele saiu, é algo bom de sair perto dessa galera, mas não sei se ele mantém o mesmo posicionamento sobre alguns pontos. Algumas falas dele que eu já vi sobre a questão de racismo são muito boas, né? Sim. É um cara que, se eu não me engano, tem uma raiz cristã, se eu não me engano. E assim, a minha vontade é que todos eles alcancem, né, a Cristo, né? Top. Vejam que eles estão no caminho errado, mas é aquela coisa, a gente sabe também que tem gente que tem a mente cauterizada, né? Que ali fica assim, o coração já está petrificado e eu não vou ser inocente de não guerrear contra. Eu não vou ser inocente. Irmão, sensacional te conhecer, Amém. Prazer de verdade. Igualmente, cara, igualmente. Obrigado, você é um cara iluminado, obrigado pelo que você contribuiu aqui com a gente Amém. hoje. Amém. Sei que você tá com o estômago já nas costas, tá chegando a hora de comer. Muito obrigado. Cara, quero agradecer, Valeu, muito obrigado mesmo, Tamo agradecer junto. toda a igreja aí, pessoal. Sensacional. Galera que me recebeu aqui, né, que Deus abençoe muito Londres. Nunca imaginei estar falando essa frase aqui em Londres. Que legal. Acredite no seu propósito, acredite no seu chamado. Vale a pena, né, a gente atender isso. Deus nunca me deixou na mão, Deus nunca me desamparou, pelo contrário, Ele tem me fortalecido. Eu tenho certeza que, por mais que você esqueça aí meu nome, mas lembre do nome daquele que salvou, que é seu amigo, que é Jesus Cristo, tá? Um abração para todos aí e vamos para cima. Valeu. Valeu, obrigado. meu irmão. Tamo junto, irmão. Valeu.